Você acreditaria se eu lhe dissesse que pesquisadores encontraram um sistema planetário totalmente novo e possivelmente independente na borda do sistema solar? A NASA revelou agora o que realmente se esconde no cinturão de Kuiper e nos mostra um mundo cheio de objetos bizarros que podem seguir leis totalmente diferentes do resto do sistema solar. Inúmeros planetas pequenos, objetos transnetunianos extremos e asteroides enigmáticos abrem nossos olhos para um mundo que antes estava quase por completo na escuridão. A exploração do cinturão de Kuiper está só começando. Por muito tempo, a região esteve no limite do nosso sistema solar, muito além do alcance de nossas instalações de investigação. A cerca de 30 a 55 unidades astronômicas de distância do Sol, quase nenhuma luz atinge esta área, e, por isso, é muito difícil de ser observada por telescópios. No entanto, o cinturão de Kuiper é muito conhecido. Na década de 50, o astrônomo Gerard Kuiper descobriu que deveria haver uma estrutura além de Netuno, semelhante ao cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Kuiper chegou à conclusão porque, apesar de sua invisibilidade, os objetos que aqui orbitam o Sol deixam vestígios rastreáveis na estrutura geral do sistema solar. À medida que a tecnologia avançava, descobrimos cada vez mais sobre essa enigmática região. O cinturão de Kuiper foi formado há mais de 4,6 bilhões de anos, a partir da nebulosa protoplanetária que cercava o jovem sistema solar. Os objetos no cinturão de Kuiper são resquícios dessa fase inicial. Planetas anões, cometas, rochas de todos os tamanhos e poeira podem hoje nos contar a história do início do sistema solar. Quase todos os objetos aqui têm algo em comum: não conseguiram acumular massa suficiente para se tornarem grandes objetos redondos. Mesmo os planetas pequenos do cinturão de Kuiper não foram capazes de acumular massa suficiente para se tornarem planetas completos. O cinturão de Kuiper se estende por uma largura de cerca de 25 UA a 50 UA, o que corresponde a 3,7 ou 7,4 bilhões de quilômetros. A imprecisão nos dados se deve simplesmente ao fato da região ter sido pouco explorada até o momento e conter alguns objetos muito elípticos e em órbita oblíqua no chamado disco disperso. Estima-se que existam mais de 100 mil objetos no cinturão de Kuiper, com diâmetro superior a 100 km. Estima-se que o número total de objetos, incluindo pedaços menores de gelo e rocha, esteja na casa dos bilhões. Ainda não conseguimos determinar o número exato, pois os pequenos objetos não podem ser vistos nem mesmo com nossos melhores telescópios. O cinturão de Kuiper é, portanto, uma região que oferece muito material para novas descobertas e fenômenos até então desconhecidos no sistema solar. Plutão é a porta de entrada para o cinturão de Kuiper. Quase ninguém sabia que Plutão não é o único planeta atrás de Netuno. Sua descoberta em 1930 foi considerada uma sensação e, por muito tempo, a busca por planetas acabou. Ninguém sabia que Plutão não estava sozinho. Você pode imaginar que não tínhamos uma única imagem nítida de Plutão até a sonda New Horizons visitar o planeta anão em 2015? É um fato em grande parte desconhecido, uma vez que os manuais escolares e a internet utilizaram representações artísticas de Plutão durante muito tempo, e quase ninguém sabia que as imagens não eram reais. Somente em 2015 tivemos a primeira imagem nítida de Plutão, quando Hubble nos deu uma imagem bem borrada. Antes disso, Plutão era mais uma grandeza matemática e um fantasma cósmico, ao menos em respeito à sua face e características como textura de superfície. Agora, não só sabemos que Plutão tem um coração, mas também conhecemos montanhas de azoto congelado e paisagens alveolares que sugerem eventos geológicos ativos. A superfície de Plutão revelou-se incrivelmente colorida e variada. O pequeno planeta possui a maior lua do sistema solar em termos de tamanho. Caronte foi descoberta em 1978 e é tão grande e massiva que Plutão e Caronte podem, na verdade, ser um sistema planetário anão duplo. As outras 4 luas de Plutão, Nix, Hydra, Cérbero e Estige, são objetos muito menores e bem disformes. Desde 2006, Plutão não é mais oficialmente um planeta real, mas apenas um objeto transnetuniano e um planeta anão. Essa desclassificação deveu-se à descoberta de uma categoria de planetas que formam um sistema totalmente separado no cinturão de Kuiper. De onde vêm os planetas anões? Ninguém esperava por isso, o fato de existirem. Outros pequenos planetas saltitando nos limites do sistema solar foi outra sensação científica. Desde que soubemos sobre objetos como Eris, Makemake e Haumea, ficamos cada vez mais fascinados por eles. É possível que os planetas anões, que agora incluem Plutão, formem um mundo próprio que só lentamente começamos a compreender. O maior deles, Eris,
é apenas um pouco menor que Plutão, com diâmetro de cerca de 2.326 km. Podemos imaginar que Eris tem quase a mesma largura dos Estados Unidos, de leste a oeste. Embora Eris seja ligeiramente menor que Plutão, este planeta é mais massivo. Este mistério intriga cientistas e muitos pesquisadores querem descobrir mais sobre Eris e sua composição de superfície em breve. Haumea é a próxima surpresa no cinturão de Kuiper, porque esse mini planeta gira tão rápido que é puxado para uma forma alongada. O diâmetro de Haumea, de 1.632 km, é quase tão largo quanto o comprimento do Grand Canyon. Makemake é um pouco menor, com cerca de 1.430 km, e esse pequeno planeta pode ser um objeto gelado empolgante, semelhante às luas geladas de Saturno e Júpiter. Cada um destes planetas anões conta sua própria história sobre a diversidade e complexidade do nosso sistema solar. Investigadores suspeitam que poderá haver muito mais planetas anões no cinturão de Kuiper que ainda não descobrimos. Objetos transnetunianos extremos provam a existência do planeta 9. Quem diria que poderia ser ainda mais misterioso? Com o aparecimento de objetos transnetunianos extremos, ou ETNOS, da sigla em inglês, astrônomos abriram mais uma vez um capítulo empolgante na exploração das regiões exteriores do sistema solar. Essa classe completamente nova de objetos é caracterizada por suas órbitas amplas e incomuns. Entre os representantes mais conhecidos do grupo estão Sedna e 2012 VP-113, também conhecido pelo apelido de Biden. Esses objetos estão localizados muito além da órbita de Netuno e estendem os limites do nosso sistema solar de uma forma incomum. Sedna é um objeto particularmente enigmático, cuja órbita o leva até 936 UA do Sol. Se estende muito além dos limites conhecidos do cinturão de Kuiper, e a órbita é tão extrema que Sedna leva mais de 11.000 anos para orbitar o Sol uma vez. A descoberta de Sedna em 2003 foi pioneira porque mostrou que o sistema solar é muito maior do que imaginávamos e pode consistir em uma população ainda não descoberta de objetos distantes. 2012 VP-113, apelidado Biden, é outro ETNO orbitando a 80 UA do Sol. Tal como Sedna, Biden tem órbita muito alongada e invulgar, sugerindo que pode ter sido influenciado pelas forças gravitacionais de um objeto massivo desconhecido e distante. E este fato é particularmente empolgante, porque pode ser uma pista para o enigmático nono planeta. As órbitas de ETNOS como Sedna e 2012 VP-113 levaram cientistas a olhar mais seriamente para a possibilidade de um novo planeta até então desconhecido. Até esse ponto, as ideias em torno do planeta X ou do objeto conhecido como planeta 10 antes do rebaixamento de Plutão eram consideradas pura lenda. O hipotético planeta 9 poderia ser massivo o bastante para influenciar gravitacionalmente as órbitas de ETNOS e explicaria por que estes objetos estão tão longe do Sol, viajando em órbitas tão incomuns. A investigação sobre ETNOS poderá, portanto, mudar totalmente nossa visão do sistema solar, mais uma vez. Os proponentes da teoria do planeta 9 assumem que o planeta está em órbita que o leva muito além dos limites antes assumidos do sistema solar. E, como Sedna, só lhe permite entrar nas regiões internas do sistema solar a cada 11.000 anos. Isso explicaria por que ainda não vimos este planeta, que provavelmente seria um pouco menor que Netuno. Arrokoth, a batata gentil e voadora. Aposto que você não sabia qual é o objeto mais estranho de todo o sistema solar. Arrokoth, antes conhecido como 2014 MU-69. Só conhecemos o fascinante objeto no cinturão de Kuiper desde que a sonda New Horizons da NASA passou por lá em 2019. Este corpo especial em órbita, que está a cerca de 6,6 bilhões de quilômetros de distância da Terra, tem intrigado cientistas. Alguns, brincando, chamam Arrokoth de batata voadora, outros veem um altere ou simplesmente uma estranheza astronômica no objeto. Arrokoth é muito mais do que apenas um exemplo impressionante dos objetos complexos e diversos nos confins do nosso sistema solar. Provavelmente tem uma história única. Arrokoth foi antes avistado pelo telescópio espacial Hubble em junho de 2014, quando astrônomos procuravam o próximo alvo da missão New Horizons. O nome Arrokoth vem da língua indígena algonquina e significa céu. O nome pretendia finalmente homenagear a cultura dos povos indígenas na astronomia e aludir à posição do objeto no alto do céu do nosso sistema solar. Arrokoth é um objeto clássico do cinturão de Kuiper e único.
A forma de lóbulo duplo de contato, que consiste em dois corpos originalmente separados, indica que dois objetos se fundiram suavemente. É precisamente este fato que torna objetos como Arrokoth tão interessantes. Sua forma única fornece pistas sobre a história das colisões e processos de acreção no início do sistema solar. Cada lóbulo de Arrokoth tem cerca de 22 por 15 quilômetros. A conexão entre os dois indica que as duas partes se uniram muito lentamente. Imagens de alta resolução de New Horizons revelaram uma superfície surpreendentemente lisa e vermelha coberta com gelo de metano, bem como estruturas de superfície, como colinas, cristas e crateras. A cor vermelha de Arrokoth é provavelmente causada por efeito dos raios cósmicos sobre os compostos orgânicos da superfície. Esses processos cosmoquímicos são interessantes, pois compostos orgânicos são sempre possíveis mensageiros da vida. Cientistas adorariam enviar uma sonda para este interessante objeto, mas quando isso vai acontecer, ainda está escrito nas estrelas. O maior desafio das missões reside nas enormes distâncias envolvidas. Para enviar uma sonda, temos que esperar por uma constelação particularmente favorável que traz todos os objetos interessantes do cinturão de Kuiper o mais próximo possível de nós. Ainda assim, levaria uma boa década para que uma sonda alcançasse os objetos no cinturão de Kuiper. No momento, esforços da NASA concentram-se em missões às luas geladas de Júpiter e Saturno, onde se suspeita de água líquida e possivelmente vida sob as espessas camadas de gelo. Além da órbita de Netuno, está uma das regiões mais misteriosas do Sistema Solar, o cinturão de Kuiper. Segundo estimativas atuais, esta área plana em forma de anel abriga mais de 70 mil objetos com diâmetro de cerca de 100 km e inúmeras outras estruturas. O problema é que, até agora, especialistas só conseguiram classificar uma pequena fração desses milhares de objetos. A estranha descoberta feita pela espaçonave New Horizons da NASA no cinturão de Kuiper há alguns anos pode nos fornecer uma visão autêntica desses grandes mistérios que ainda precisam ser descobertos. Partida para mundos inexplorados. É janeiro de 2006, quando a espaçonave New Horizons da NASA deixa nosso planeta. Como parte do programa New Frontier, a espaçonave não tripulada realizaria algo que nenhum outro objeto feito pelo homem havia conseguido antes: explorar Plutão diretamente. Quando a New Horizons partiu para as gigantescas extensões do espaço, Plutão ainda era um membro permanente do nosso sistema planetário. Foi só em 24 de agosto de 2006 que o fim planetário do nosso remoto vizinho chegou. A União Astronômica Internacional redefiniu o conceito de planeta, de modo que Plutão foi colocado entre os recém-nomeados planetas anões. Em abril de 2015, New Horizons chegou aos reinos de Plutão e produziu a primeira imagem colorida combinada do planeta anão e sua pequena lua Caronte. As imagens de alta resolução tiradas a seguir apresentaram a superfície de Plutão em um nível de detalhe antes desconhecido. Depois de corrigir um problema no computador, chegou a hora do sobrevoo do planeta anão em 14 de julho de 2015. New Horizons aproximou-se de Plutão a 12 mil quilômetros, registrando velocidade de quase 15 km por segundo. No processo, foram feitos mapas globais do planeta anão e seu satélite natural. Medições de temperatura foram tiradas e superfície e composição atmosférica exploradas. Devido à grande distância que prevalece entre a Terra e New Horizons, a transmissão de dados coletados levou mais de 15 meses. Então, em meados de 2016, a NASA deu luz verde para financiar a missão secundária. A partir de então, o programa passou a se chamar Missão Estendida do Cinturão de Kuiper e se concentrou no estudo de um objeto em particular, Ultima Thule. Corpo duplo estranho. Visto que Ultima Thule foi batizado oficialmente como Arrokoth em novembro de 2019, vamos nos ater ao nome oficial. Em 1º de janeiro de 2019, New Horizons por fim conseguiu passar Arrokoth a uma distância de apenas 2.900 km. Mas do que se trata essa estrutura? Oficialmente, Arrokoth é classificado como objeto transnetuniano, que consiste de dois corpos que se tocam. O componente maior tem diâmetro de 19 km, enquanto a parte menor tem diâmetro de 12 km. A exploração desse corpo duplo de aparência bizarra foi um marco astronômico.
Arrokoth é o menor e mais distante objeto do cinturão de Kuiper a ser estudado em detalhes por uma sonda espacial. Enquanto especialistas haviam antes assumido que o asteroide se apresentava na forma de um boneco de neve clássico, as imagens obtidas pela New Horizon mostram a verdadeira face da estrutura. O corpo maior é muito mais plano do que o esperado, lembrando uma panqueca. O componente menor, por sua vez, pode ser comparado a uma noz amassada. Além disso, agora sabemos que Arrokoth tem uma tonalidade avermelhada e precisa de quase 16 horas para uma rotação completa. No entanto, a estrutura não foi de forma alguma o único objeto estranho que New Horizons encontrou durante sua jornada pelo espaço. Vários anos antes, a espaçonave passou por um objeto antes desconhecido que tem sido repetidamente foco de teorias controversas: o objeto transnetuniano Araum. Mistério voador. Que a estrutura sinistra do cinturão de Kuiper existe era conhecido há algum tempo antes do lançamento da New Horizons. Em 12 de maio de 1994, Anna Zitko e Mike Irvin detectaram o corpo no firmamento com a ajuda do telescópio Isaac Newton. Oficialmente, Araum é classificado como Plutino. Esta classe inclui objetos no cinturão de Kuiper cujos elementos orbitais são semelhantes aos de Plutão. Mais de 20 anos após sua descoberta inicial, em 2 de novembro de 2015, para ser exato, New Horizons se dedicou à tarefa de capturar Araum em imagem. Enquanto Plutão e Arrokoth seriam estudados de distâncias relativamente próximas, no caso de Araum, a distância acabou por ser consideravelmente maior. Quando a espaçonave capturou o objeto com a câmera LORRI, estava a 275 milhões de quilômetros de distância. A observação posterior, em abril do ano seguinte, foi a uma distância de 106 milhões de quilômetros. Ao mesmo tempo, Araum também foi alvo do telescópio espacial Hubble. Esta observação combinada tornou possível determinar a órbita da estrutura dentro de 965 quilômetros. Antes dessa investigação aprofundada, foi discutida a possibilidade de Araum encarnar um chamado quasi-satélite de Plutão. Este termo refere-se a pequenos companheiros coorbitais de corpos celestes maiores. Quasi-satélites orbitam grandes corpos celestes com o mesmo período orbital que suas estrelas hospedeiras. Mas com os dados da New Horizons e do Hubble, a teoria pode ser descartada. Portanto, permanece a questão: o que é Araum? A resposta não reveladora é: não sabemos ainda. O certo é que o objeto tem um período de rotação de pouco menos de 5,5 horas. Ao mesmo tempo, as descobertas até agora indicam que tem uma superfície extremamente irregular. Onde os fatos oficiais atingem seus limites, começa a especulação. Seguindo observações de alguns pesquisadores, Araum não é de origem natural. Postula-se que seja a nave espacial de uma civilização extraterrestre inteligente. Mas em que se baseia esta empolgante teoria? Gravidade artificial. Cientistas supõem que a maioria dos objetos no cinturão de Kuiper consiste sobretudo de rocha e gelo. No entanto, o comportamento rotacional de Araum sugere que sua composição material deve ser significativamente diferente. O corpo gira tão rápido que poderia ser dilacerado pela força centrífuga, a menos que seja feito de um material muito mais duro. Na verdade, disse que o movimento rotacional impressionante de Araum serve a um propósito quase inacreditável: gerar gravidade artificial. Até agora, conhecemos essa tecnologia apenas de filmes de ficção científica. Em princípio, porém, a geração de gravidade artificial não parece impossível, mas ainda estamos a anos-luz de distância de sua implementação prática. A ideia empolgante não é nova. No início da década de 50, o engenheiro de foguetes Wernher von Braun brincava com a ideia de simular gravidade usando força centrífuga. Para este fim, desenvolveu um modelo de estação espacial giratória na forma de uma roda superdimensionada. Como resultado do movimento de rotação, é criada uma força centrífuga que atua no interior da estação em forma de roda, de maneira semelhante à gravidade. O que parece simples e plausível na teoria, encontra grandes complicações na prática. Para criar uma atração gravitacional equivalente à da Terra, a estação espacial teria que ter cerca de 800 metros de diâmetro. Outra possibilidade
seria a construção girar em torno de seu próprio eixo em velocidade extrema. No entanto, o esforço necessário para isso simplesmente não é viável com nossos recursos atuais. Requisitos irrealizáveis não são a única razão pela qual ainda não conseguimos gerar gravidade artificialmente. Na verdade, ainda sabemos muito pouco sobre a origem da gravidade. É certo que as massas se atraem. Devido ao tamanho, uma força de atração é criada. Mas como essa atração das massas funciona em detalhes, permanece segredo. A esse respeito, Einstein descreveu em sua teoria da relatividade geral uma interação entre tempo, espaço e matéria. A gravidade produz uma curvatura do espaço, que é a base da atração de massa. Seguindo as explicações da teoria quântica, então uma determinada partícula deve ser a responsável por esse fenômeno. Porém, até agora, os pesquisadores não provaram sua real existência. Se esse misterioso graviton for descoberto um dia, poderá abrir caminho para a geração de gravidade artificial. Nave espacial? Mas por que tentaríamos criar gravidade de forma artificial? A permanência na ausência de peso não é o epítome da liberdade sem limites? De forma alguma, pois, de fato, as consequências da falta de peso podem levar a alguns sérios problemas de saúde. Por exemplo, a substância muscular e óssea diminui, e o senso de equilíbrio perturbado leva a náuseas e tonturas. Como o líquido cefalorraquidiano não pode drenar adequadamente na ausência de peso, podem ocorrer contusões cerebrais, resultando em distúrbios visuais. Então, a tripulação de Aran está a alguns passos à nossa frente quanto a isso? Existe mesmo uma nave espacial tão complexa? Por mais empolgantes que as histórias sobre a geração de gravidade artificial possam parecer, há uma coisa que não podemos esquecer. Atualmente, não há evidências sólidas de que a estrutura no cinturão de Kuiper seja de fato um objeto de origem artificial. No entanto,